Sempre me perguntam como que eu entrei para o mundo das drogas. Eu nasci na periferia da Zona Norte de São Paulo. Passei quase toda a minha infância e adolescência lá. E assim, cara, eu lembro que na minha adolescência, assim, a droga da vez era a cocaína. Todo mundo usava cocaína, maconha. Maconha sempre foi um commodity das drogas, né? Mas a cocaína naquela época era a droga da vez. Muito álcool também, as pessoas bebiam demais, assim, adolescentes, jovens e tal. Mas eu fui criar também na igreja, né? Eu não me lembro, não consigo separar a minha vida da vida cristã, né? Então, mas eu acho que eu tinha uma relação muito religiosa com Deus, muito de medo, né? Medo de ir pro inferno, medo da sentença divina ali. Então eu sempre me afastei um pouco daquilo. Na minha adolescência, assim, no comecinho da adolescência e tal, eu cheguei a questionar muito dos valores cristãos e religiosos e tal, mas a minha busca não foi nada além de ver outros caminhos, outras fés, outras crenças, né? Pesquisei muito sobre budismo, sobre as religiões shintoístas, cheguei a visitar um templo Hare Krishna, né? Mas logo eu voltei, na época... Mas sempre flertei com isso, né? Com esse submundo. Tanto que hoje eu olho para trás e muitos amigos meus da adolescência, da juventude, durante esse tempo, acabei de alguma forma ajudando, ou fazendo resgate, ou acolhendo, ou cuidando dessas questões de dependência química. Mas sabe o diabinho, o anjinho? Eu sempre vivi ali naquele meio diabinho, anjinho e tal. Eu gostava da noite, né? Então eu ia para a igreja, mas eu gostava da noite. Eu gostava de pagode, eu gostava de punk, rock. Na verdade, eu sempre fui muito eclético com música. Então eu gostava de skate, né? Então eu sempre ficava ali, né? Não que eu não pudesse fazer tudo isso, mas que na verdade em todos esses lugares e momentos a droga, o álcool sempre estiveram muito presentes, né? Eu tomei um porre uma vez, por causa de uma menina até. E assim, eu lembro que eu cheguei em casa ruim. Só apanhei meu pai uma vez, dessa vez não apanhei não. Mas ele me grudou, ele me jogou no chuveiro, assim. E eu me senti muito envergonhado com aquilo, né? Mas a minha relação, assim, de não me enveredar por esse caminho de droga e tal, eu acho que estava muito ligada à questão religiosa mesmo. Do medo, sabe? A serpente falando no ouvido, eu olhando pro fruto, mas ao mesmo tempo eu já conhecia o fim da história, né? Da serpente e do fruto. Mas não era uma relação de fé, era uma relação de medo. Não era uma relação de temor, mas uma relação de medo. Eu tive algumas experiências com Deus, onde Deus veio ao meu encontro. Quando eu era garoto, ainda tinha uns 8 anos, eu entrei na igreja e eu vou falar para você, eu não sei o que foi ministrado, o que foi cantado, eu não sei o que aconteceu, mas eu entrei na igreja e eu senti uma presença tão forte do Espírito Santo. Eu tinha uns 8 anos e eu chorava, uma experiência assim espiritual muito forte naquele momento. Foi a primeira vez que eu tive a experiência da glossolalia, de falar em línguas estranhas. Foi algo muito forte, mas que eu talvez não foi a forma com que a igreja e até minha mãe lidou com isso, talvez acabou que deu uma esfriada, assim, foi só uma experiência momentânea. Depois, quando eu estava no exército, eu fui para um evento que chama Páscoa dos Militares, e o coronel, que era o capelão evangélico, ele ministrou com uma autoridade tão forte, e ele confrontou ali generais que estavam no evento, num culto, sobre fé e sobre entrega a Cristo, e de alguma forma eu fui muito tocado por aquilo. Logo depois eu fui convidado para liderar o grupo de jovens da igreja, e eu aceitei até meio que constrangido, porque na verdade eu sempre fui muito crítico, e eu tinha conversado com o pastor e colocado vários pontos ali que eu achava que estava errado, né? A condução ali, eu achava que os jovens tinham que ser mais dinâmicos, mais evangelistas e tal, não sei o que. E por fim, cheguei na igreja lá sem saber, estava tendo um conselho lá anual e eu fui convidado para ser líder de jovens, e aí eu aceitei por constrangimento.
Enfim, mas na semana seguinte, uma pessoa que eu não lembro quem foi, não sei se foi homem, se foi mulher, não lembro, mas me entregou um livro e falou, olha, você precisa ler esse livro. Nessa sua nova temporada aí, você precisa ler esse livro. E aí eu peguei o livro chamava A Cruz e o Punhal. Era a história do pastor David Wilkerson e como que foi criado o Desafio Jovem, Teen Challenge. Aquela história ela tocou tão profundamente a minha vida e me impactou de forma tão profunda e eu comecei a fazer uma retrospectiva de mim mesmo e perceber, né, como que a droga, como que a desigualdade também, como que essas questões e assim, na verdade a droga não é desigual, né? Porque ao mesmo tempo que hoje na periferia aqui tem explodido uma droga que chama K2, né? Lá na região do Itaim, Vila Olímpia, tem uma droga que chama Venvance, que é tão pior quanto talvez, né? Mas a miséria, como que a droga ela vai destruindo histórias, destruindo vidas. E eu comecei a me engajar nessa causa, né? Lembro do primeiro resgate que eu fiz, foi um cara que era meu amigo de infância, estudou comigo. Era meu xará também, ele tinha o mesmo nome que eu. E depois um amigo dele. E aí a gente começa mais fazer um apoio para as clínicas, para as comunidades, sempre meio que ligado ao Desafio Jovem, assim, porque esse ano passado, eu fui aonde começou o Desafio Jovem, foi incrível. Só que com o passar do tempo eu comecei a ficar muito incomodado, sabe, com os baixos índices de aproveitamento assim, a médio e curto prazo. E aí eu fui fazer barbearia e cortando o cabelo dos meninos nas casas. Eu pude conhecer um pouco da história, da jornada deles e algumas coisas começaram a fazer sentido. Eu fiz psicanálise e encontrei algumas pessoas aí nessa jornada, né? O Vanderlei, que é psicólogo, a Claudinha, que ela é especializada em conflitos familiares. E aí, conversando com eles e pensando, a gente começou a desenvolver esse programa que a gente tem hoje. Assim, a Lu foi essencial para isso, porque eu falo que muitas vezes ninguém acreditava. Ela também não acreditava. Isso ficava muito claro quando eu conversava com ela. Mas quando alguém falava que não ia dar certo, ela se posicionava e falava, não, vai dar e tal, não sei o quê. Por que eu entrei, né? Como eu entrei? Eu acho que eu entrei no mundo das drogas e parece que é algo contraditório. E eu fui entrando, foi um processo de entrada. E esse processo de entrada foi o mesmo processo de entrada que me fez ir entrando pelas portas do reino de Deus. Quando mais dentro do reino, mais eu entendia qual era o meu propósito, mais eu percebia qual era a minha vocação, e mais envolvido nesse submundo eu estava. Então o mesmo caminho que me fez entrar pelas portas do reino foi o que me levou à entrada do poço, né? O poço que me faz descer todos os dias no inferno para poder resgatar essas vidas, sabe? Tem um versículo que é muito usado de forma distorcida nos últimos dias, que fala, conhecereis a verdade vos libertará. Conhecendo Cristo, eu fui me libertando de mim mesmo. E eu fui me desenvolvendo para ser um tijolo, né, desse templo chamado igreja. Não a igreja instituição, mas a igreja corpo místico de Cristo. Sabe, a igreja que é muito bem ajustada com o auxílio de todas as juntas, né? Porque é somente assim, né? Se não fosse uma igreja, não uma instituição, porque não existe uma instituição, igreja, que... Eu tentei, na verdade, né, em algumas vezes, implantar isso em algumas igrejas, mas eu entendo que o que o Senhor queria era construir tudo a partir de uma igreja sem parede. E eu não estou falando de desigrejado, não, né? Eu sempre amei fazer parte de uma igreja local, de uma comunidade de fé, e eu amo isso, mas eu entendo que a igreja de Cristo, ela vai além disso. Ela é o corpo místico mesmo, que vai sendo formado.
E esse corpo místico, né, esse corpo que vai sendo ajustado com o auxílio de todas as juntas, ele não só é o corpo, mas ele é a corda, não é, que sustenta a minha descida e a minha subida todos os dias nesse poço da drogadicção. E vivendo o meu propósito, eu posso dizer que eu tenho vivido os melhores dias da minha vida, porque os melhores dias da nossa vida são Jesus. Quanto mais colado, quanto mais da presença dele, melhores são os dias. Eu olho para frente, eu sei que o melhor de Deus está lá, porque o melhor de Deus é Cristo. Então os melhores dias estão diante de mim, porque a cada dia eu estou mais perto, né, do meu amado. Eu sou do meu amado e ele é meu, né? Tem um louvor antigo que fala: mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Né? Ou cada passo que eu estou na vida é um degrau a mais que suba ao céu. Por isso que os melhores dias estão à nossa frente. Os melhores dias, se você estiver em Cristo, os melhores dias estão diante de você. Então foi assim que eu entrei no mundo das drogas. Eu entro e saio todos os dias, e todos os dias, com a graça do Senhor, a gente sai trazendo vidas que são importantes para o Senhor, mas que estão sendo destruídas por Satanás.